Deus, louvado seja o nome de Jesus, queridos, povo de Deus. A paz do Senhor para você, queridos ouvintes da Rádio Estúdio FM, a rádio que leva até você a luz do Evangelho. Fique conosco, porque nós estamos aqui para levar até você essa palavra gloriosa de Jesus, uma palavra que liberta, que transforma, que restaura, que refaz e que renova as nossas vidas. Fique conosco para ouvi-la, para entendê-la, para se fortificar na sua fé. Em nome de Jesus, amém, queridos? A paz gloriosa do Senhor Jesus para você também, e tinha paz do Senhor. Amém. Que essa paz venha, né, nas nossas vidas, nos nossos corações, e que esteja conosco. A paz que a Bíblia fala assim, que excede todo entendimento. Excede, nós não conseguimos explicá-la, porque ela é uma paz que diferente do que o mundo nos dá. Jesus falou assim: eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não é a paz do mundo, mas é a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então recebe aí essa shalom, essa plenitude de paz que vem do céu para a sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar então, né, para nós começarmos a nossa programação, entregando tudo aqui nas mãos do Senhor. As gargantas continuam, né? Só o sangue de Jesus, com esse tempo, com essas coisas todas. Mas estamos aqui. Vamos orar, né, para que Deus venha nos abençoar, nos guardar, nos proteger e nos inspirar aqui, para que você aproveite bem a palavra, que o Espírito Santo fale ao seu coração muito mais do que eu possa falar, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que leva a palavra para você e que Ele faz a tradução para a tua linguagem, daquilo que está sendo falado aqui, né? Não sou eu, é o Espírito Santo. Então oremos e vamos clamar, né? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui na Rádio Estúdio FM. Eu te agradeço pela companhia da Ritinha. Obrigado, Deus. Nós não somos merecedores de tão grande dádiva, de poder fazer parte de uma obra do Senhor para a expansão do seu Evangelho. Obrigado, Deus. Ser conosco mais uma vez aqui nessa rádio. Venha me inspirar na fala da sua palavra e que o teu Espírito Santo faça a tradução certa. Ele vai fazer, né? Correta, necessária para o coração de cada um, porque não é por força nem por violência, diz a palavra do Senhor, mas é pelo teu Espírito. Vem com o teu Santo Espírito sobre nós, venha nos aquecer, venha nos ensinar, venha, Senhor, com a tua palavra santa nos proteger, nos guardar, venha nos santificar, Senhor, nos purificar, porque a tua palavra é uma água que nos lava, que nos limpa e que nos purifica. Pai Santo, em nome de Jesus, enquanto nós ministramos a tua palavra, ela é poderosa para fazer milagres na vida daqueles que precisam. Ela pode curar, ela pode libertar, transformar, restaurar, ela faz o que te apraz. E eu sei pela tua palavra, meu Deus, que te apraz abençoar o teu povo, trazer as bênçãos, tirar as bênçãos que estão retidas nos lugares celestiais e derramar sobre o seu povo, porque o Senhor é um Pai amoroso que cuida dos seus filhos e os seus projetos jamais serão impedidos. Ó Deus eterno, abençoa-nos, purifica-nos, transforma-nos e sê conosco. Nos ajude a caminhar sobre a face da terra, nos ajude a nos preparar para a volta de Jesus, que de que tão perto está, Pai. Nós já podemos ouvir os passos do Salvador, vindo a essa terra mais uma vez para buscar o seu povo, um povo remido, lavado, santificado pelo sangue dele, Pai. Em nome de Jesus, que nós estejamos atentos para todos os sinais. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Você está preparado para a volta de Jesus? Você está observando bem os sinais? Amém. Glória a Deus. Você está prestando atenção lá no Oriente Médio? Porque você sabe que tudo é lá, né? O foco de tudo é lá. Preste atenção. Ainda ontem eu falei na igreja, né? Eu falei assim, nós somos o povo de Deus, enquanto às vezes o ímpio, o mundo tá falando, nossa, tem alguma coisa estranha, o mundo tá acabando, esse mundo não sei o quê.
nós sabemos que tudo que está acontecendo, né? Nós temos conhecimento, porque o Senhor deixou tudo escrito na sua palavra. Nós sabemos, inclusive, a sequência das coisas que acontecem. Nós temos entendimento de tudo. O crente é a pessoa mais sábia da terra, porque ele sabe de tudo que está acontecendo, porque está escrito na Bíblia. Nada nos pega de surpresa, tudo a gente só fica observando e vendo os acontecimentos, clamando a misericórdia de Jesus e nos preparando para este grandioso dia que se aproxima. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Ai, ai. Então tá, vamos lá. Cadê minha amiga Cidinha? Não entrou aqui ainda, né? Que eu gosto sempre de lembrá-la que o anzol continua no nariz dele, né? O anzol continua no nariz e Deus expondo, fazendo ele passar vergonha. A reunião dos BRICS aqui no Brasil, o homem totalmente envergonhado mundialmente. Glória a Deus, porque Deus é fiel. Deus é fiel, ele falou que ia fazer e ele faz. Muito mais do que pedimos ou pensamos, porque a vergonha do homem está sendo grande, porque Deus é justo. Deus é justo. Nunca se esqueça de que sempre que eu falo alguma coisa aqui, irmãos, eu nunca vi nessa minha vida, pela Bíblia que eu leio, né, pelo que eu vejo, pelo que eu estudo, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu estudo assim, porque eu sou curiosa. Nunca vi que ele se levanta contra Israel. Ficar bem nessa terra. Não existe isso. Nós sabemos que o cara se levanta contra Israel. Assim, sem medo. Além dele ser obstinado, ele é um pouco assim, afrontoso, né? Então deixa que Deus trata com tais. Com tais, ao longo da história, ao longo da Bíblia Sagrada, Deus trata. Contra quem se levanta contra o seu povo. A vingança, diz a Bíblia, que pertence ao Senhor. Amém? Louvado seja Jesus. Então vamos lá? Tem uma palavra hoje que eu não sabia nem por onde começar. Falei, quer saber? Vou começar pelo começo. Pela genealogia de Jesus que se encontra no livro de Mateus. O que é que o Senhor deixou para mim e para você escondido dentro dessa genealogia? Porque nós sabemos que o livro de Mateus, ele é um livro escrito especialmente para os judeus. Mateus fazia questão de deixar claro ali, né, nas suas palavras, para os judeus, de que Jesus era o Messias e de que ele havia cumprido todas as profecias, todos os sinais do Messias e tal. É um livro voltado principalmente para eles, porque eles estavam com dificuldade de aceitar. Então, aí o Lucas escreve para os gentios, Marcos escreve para os romanos, basicamente, né? Eles escrevem para todo mundo, mas é assim, basicamente. E João para todos nós. Enfim, queridos. Aí Deus deixou uns segredos ali no Evangelho de Mateus, que assim, meditando. Eu falei, meu Deus, que coisa mais linda, né? Como o Senhor é tremendo desse jeito. Por isso que eu sou feliz, por isso que nada me derruba na minha fé. Apesar de todos os vendavais que eu passo, de todas as situações, queridos, a minha fé permanece inabalável. Por quê? Eu sei quem me chamou. Eu sei quem me chamou. Como disse Jó, eu sei em quem eu tenho crido. E quando o inimigo da minha alma quer me tirar a fé, eu vou na palavra, aí eu me alimento, aí eu me alegro, eu falo, não, está tudo certo. Deus está no controle de todas as coisas. Ele já sabia de tudo antes, sabe depois, e Ele está comigo. Não me abandonou. E eu digo para você a mesma coisa. Deus está com você, Ele sabe de tudo, em tudo tem um propósito do Senhor. Por pior que seja a situação, Deus está trabalhando de uma maneira maravilhosa. Maravilhosa. Porque no fundo, nós somos predestinados a quê? A salvação. Então, que coisa maravilhosa, mais maravilhosa que essa? Que coisa mais maravilhosa que essa, né? Ser predestinado à salvação, alcançar o céu, não existe. Até minha querida irmã Vera estava contando um sonho que ela teve essa noite. Ela viu os anjos, o céu, tudo branco, tudo luz. É para esse lugar que nós vamos. Então, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não perde nada e Ele usa todas as coisas para o nosso bem. Para o nosso bem. Embora nós, com o nosso olhar humano, carnal, às vezes não entendamos o que o Senhor faz e está fazendo.
mas no final é para a salvação de todo aquele que crê. Você crê, você será salvo. Então, queridos, prepare-se para passar por umas histórias muito assim, que você nem acredita que está acontecendo. Mas está acontecendo e Deus está no controle de tudo. Quer ver? Livro de Mateus, capítulo 1, diz assim, versículo 1, começa lá. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom e Esrom gerou Arão. E Arão gerou Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, Boaz gerou de Rute a Obed, Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abias, Abias gerou a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão, Jorão gerou a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão gerou a Acás, Acás gerou a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou a Amon, Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde gerou a Eliaquim, Eliaquim gerou a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc gerou a Aquim, Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde, né? E Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Aleluia. A geração desde Abraão. Tem uma outra geração que vai desde Adão, né? Mas eu quero que você preste atenção numa coisa. Todas a genealogia, por conta da tradição, do fato deles serem, né, um povo, como é que fala? Oriental, né? Não é um povo ocidental, é diferente, as tradições, os costumes e tal. Nós vemos aqui, queridos, que as gerações, elas são contadas a partir dos homens, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Começa, se bem que o homem não gera, mas eles contam pela geração dos homens. Porém, e Judá gerou de Tamar a Pérez. Por que é que essa mulher entrou? Tamar entrou na genealogia de Jesus. Aí depois, e Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz gerou de Rute a Obed. E Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi, que gerou Salomão, e que gerou da que foi mulher de Urias. Você viu? Essas mulheres, como elas entram, são mulheres importantes na história de Jesus. Agora, um evangelista, né, Mateus, que era um judeu, que escreveu esse livro dele especialmente para o povo dele, para eles aceitarem a Jesus como Messias. Explicando, né, durante toda a história de Jesus escrita por Mateus, nós vamos ver a importância que Mateus dá para falar para o povo de Israel que ele estava cumprindo as profecias de que ele era o Messias. Aí, durante a genealogia, ele vem e insere essas mulheres no meio da história de Jesus. E essas mulheres, elas são tidas aqui de uma forma muito surpreendente. E eram mulheres que nenhuma delas eram judias, nenhuma delas era do povo de Israel. Mas Mateus queria dizer para os seus irmãos, não interessa, a salvação é para todos os povos. Jesus veio quebrando paradigmas, princípios não, porque ele não quebrou princípio nenhum da lei de Deus. Mas ele quebrou os paradigmas das pessoas, principalmente do judeu lá da época, que pensava que a salvação era somente deles e para eles. Não. Pois Deus, na sua maneira maravilhosa de escrever uma história, ele vai onde ninguém vai,
Irmã Ana, oh, minha querida, Deus abençoe, bom dia, paz do Senhor Jesus. Um abraço, um beijo no teu coração. Ele vai onde ninguém vai. E ele pega aquele que ninguém valoriza, aquele que ninguém olharia, que ninguém jamais pensaria que essas mulheres pudessem estar na genealogia de Cristo, na sua forma terrena aqui. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Essa história aqui, irmãos, para que a descendência ela tinha que vir de Judá. Então ela tinha que vir de Judá. Aí Judá teve os seus filhos, ele teve 3 filhos. Um deles se casou com a Tamar. Só que ele era um homem mau, a Bíblia diz. Deus foi e matou o filho de Judá. Deixou Tamar viúva. E ela ainda não havia tido filhos. Depois, ela foi e casou com o irmão dele, porque era assim a lei daquele tempo, no meio daqueles povos. Então você se casa com o irmão para suscitar descendência para o seu irmão que morreu. Ela foi e se casou com o irmão, outro filho de Judá. Mas este também era mau aos olhos do Senhor. Não queria que Tamar engravidasse. E deixou Tamar sem filhos. Ele fazia o coito interrompido para que ela não engravidasse. O cara era mau, não sei porquê. Ele não queria ter filhos com ela. E qual era o projeto de Deus? De Judá sairia o descendente, o que iria pisar na cabeça de Satanás. Não é essa a promessa de Deus? Irmã Verinha, Deus abençoe, querida, em nome de Jesus. Só que, óbvio, como eu tenho falado aqui, né, nesses últimos dias, Satanás, quando vê que Deus tá planejando algo maravilhoso para o seu povo, para os seus filhos na terra, ele já entra para atrapalhar. Quando ele entrou no coração desses 2 filhos de Judá, para não engravidarem a Tamar, é porque Satanás sabia que da descendência de Judá viria o Messias. Então ele já queria parar por ali. Já entrou no coração desses 2 filhos de Judá para não engravidarem a Tamar. Mas Deus tem os seus meios de trabalhar e nós não podemos questionar. Porque a maneira que esta mulher arrumou para que ela pudesse engravidar, porque ela queria ter o filho. Ela não era judia, ela era uma mulher cananeia, porque Judá casou-se com ela. Ela falou assim, aí quando o Judá viu que os 2 filhos morreram, pensou que o problema fosse dela, falou, essa aí é uma viúva negra, eu não vou dar o meu 3º filho para que ela se case para morrer também, né? Falou assim para ela, Tamar, volta lá com a tua família, fique por lá, até que esse meu filho mais novo cresça, e aí a gente vê. E aí ela ficou lá esperando. Ela ficou esperando, porque essa mulher ela era obstinada. Algo dentro dela dizia que ela tinha que ter um filho. E ela ficou. Gente, ela poderia casar com outra pessoa, ela era viúva. Ela estava lá no meio da parentela dela, mas algo dentro dela, ó, preste atenção, quando Deus coloca algo dentro do teu coração, para você não desistir, para você perseverar. Para e pensa, irmãos, esta mulher, Tamar, ela era uma cananeia, ela ficou viúva já de 2 maridos, filhos de Judá. Ela poderia voltar para a família dela, como o Judá falou, né? Volte, fique lá, aguarde. E ele ficou enganando ela, Ele não queria dar o menino dele, o mais novo, para ela casar com medo. Só que ela estava obstinada a ter esse filho. Só pode ter sido o Espírito Santo que colocou no coração dela esse desejo, porque ela poderia ter se casado com outra pessoa, mas ela não se casou com outro. Ela ficou aguardando a promessa. Embora Judá não quisesse... meu irmão Maxwell, tudo bem, querido? Deus abençoe. Embora o Judá não quisesse cumprir a promessa, mas quem tinha a promessa era Deus. Da descendência de Judá viria o Messias, e ela queria. Eu não sei se ela sabia dessa história, eu não sei o que foi que aconteceu. Eu só sei que essa mulher se agarrou nessa promessa e falou, vai ser meu filho. Eu vou dar a descendência para Judá. Eu vou dar. Sabe o que ela fez quando ela ficou sabendo que ele estava numa certa região tosquiando as ovelhas? Ela se fantasiou de prostituta, foi para a beira da estrada, Judá foi e ficou com ela. Também não sei... Aí você vê umas coisas que Deus faz, né? Ficou com ela nesse dia, não sabendo que era ela. E ela engravidou.
Aí, a notícia da gravidez dela correu, né? Lógico, o Judá ficou sabendo. Ela tá grávida? Manda matar, apedrejar. Como assim? Ela estava para ser, ela era para se casar. Aí agora ele queria, né? Ela ia se casar com o meu filho. Essa mulher é comprometida com o meu filho. Mate, apedreje. Aí ela só mandou um recado assim para ele. Ó, o pai do filho que eu estou gerando é o dono desse selo, desse cajado e desse anel. Porque ela tinha feito ele deixar uns negócios. Ela ficou com ele para garantir. Ela ficou com os negócios dele. Quando ele ficou sabendo que era ele, o pai da criança, ele foi mandar matar? Não, né? Ele não mandou matar. Aí ela teve o filho. Aí está na genealogia de Jesus. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom e Esrom gerou a Arão. E aí segue na genealogia. Segue na genealogia. Então, quando Mateus está escrevendo aqui, parou, estava indo, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar. Entrou uma mulher aqui. Uma mulher improvável. Uma mulher que já havia sido rejeitada pela família. Judá já não queria mais que ela gerasse filho nenhum. Não queria entregar o seu próximo filho para ela. Mas ele, irmãos, apesar de ser uma gentia, ela nem era do povo de Deus. Por isso que Jesus fala, nem em Israel eu encontrei tanta fé. Porque essas histórias, elas sempre percorreram, né, o povo que ficava ali em volta de Jerusalém. Quem via, quem conseguia entender a grandeza de Deus, sempre tinha mais fé do que o próprio judeu que estava ali, o povo escolhido de Deus. E Jesus sempre falou, né? Nem em Israel eu encontrei tanta fé. E aí eles ficavam bravos. Mas o fato é que a Tamar, ela não abandonou. Ela poderia, querido, ser abandonada e não estaria nessa galeria aqui da genealogia de Jesus. A vida dela seria outra. Mas Deus queria que ela estivesse. E de uma forma tão estranha, né? Uma história tão estranha, irmãos, que ela se fez de prostituta, pegou os negócios dele lá para depois falar, né, que o filho era dele. É uma história que a gente olha assim, aparentemente, e fala, nossa, como? Não é? Tinha. Pois é, queridos. Nossa, como, queridos? É Deus que faz a história. É Deus que faz a história. E nós não temos o direito de julgar ninguém. É Deus. Ele usou essa mulher desta forma, e ela está aqui. E Judá gerou de Tamar. Porque eu sinto que ela quis. E aí ela arrumou um meio dela, ou de Deus. Não sei, a Bíblia não fala, queridos. Eu só sei que essa história maluca está lá no livro de Gênesis, capítulo 39. Vai lá e confira. Está escrito lá a história dela. E Deus usou essa mulher. Tá bom, Deus é grande, não é? A gente não canta, grande, o meu Deus é grande. Ele é grande. E quando ele começa a contar as histórias também são muito grandes. Aí, vai lá. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, e Naasson gerou Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Olha a Raabe aqui. Outra improvável. Quem que era Raabe? Agora o trem ficou pior ainda, porque a Raabe era prostituta de Jericó. Era aquela mulher que ouvia falar do Deus de Israel 40 anos, o povo no deserto, as histórias rolando, ela e a família ouvindo e se rendendo ao senhorio de Jeová. Aleluia! Ela ouvia deles, né? E quando eles chegaram para invadir Jericó, entraram na casa dela, ela se rendeu, falou, me salva minha família. O coração dela já estava disposto a se render. E ela se rendeu. Depois que o povo de Israel derrubou as muralhas de Jericó, né? E entraram lá e tal, salvou-se só a família de Raabe. O que aconteceu nessa história? A Raabe casou-se com Salmão, um dos príncipes de Israel.
né, que havia entrado lá em Jericó, tal, tal. Ela se casou com um deles. Aí eu fico pensando, gente, como assim que esse moço foi se casar com essa prostituta? Né? Ele era um príncipe em Israel. Ele era um príncipe em Israel. Onde é que estava a... Como é que eu posso falar, Ritinha? Onde é que estava o orgulho dele? Onde é que estava? Não estava, irmãos. Deus fez um negócio no coração desse homem. Porque ele se apaixonou pela Raabe, a prostituta esta é. E se casou com ela. Aí Deus é grande, não é grande? Deus transforma as histórias, não transforma? Basta você não abrir mão da sua promessa conforme a Tamar, e basta você se render a ele e abandonar os seus pecados conforme a Raabe, que ela não permaneceu mais prostituta, óbvio. Ela se rendeu, ela se casou, a vida dela foi totalmente transformada. Ela estava rendida aos pés do Senhor. Ela falou para os espias, ai, nós estamos sabendo que o Deus de vocês é muito grande. Ela estava apaixonada pelo Senhor. E aí, esse príncipe também não teve nenhum preconceito com relação a ela. Ele era príncipe em Israel. Né? Ele era chefe. Príncipe, nesse tempo, era chefe de famílias. Ele não era um qualquer. Ele era um soldado, um valente, um valoroso. Casou-se com ela. Está escrito aqui. Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Ruth a Obed. Olha só. Que família, gente. Que família. Certo? Tá, gerou o Boaz. Beleza. Tava lá o Boaz no seu tempo, cuidando da sua plantação, das suas colheitas de trigo e de cevada. Estava ele lá, aconteceu uma grande fome nessa terra, houve um período que teve uma grande fome, mas ele permaneceu ali. A família da Noemi, que vai nos contar lá no livro de Ruth, essa família que foi para as terras de Moabe. Né? A Noemi, o seu marido e os seus 2 filhos foram para a terra de Moabe. Falaram, não, aqui está passando fome, aqui está muito difícil, eu vou para lá. Quando nós vamos ouvir as pregações a respeito da história de Ruth, sempre vai falar, essa família saiu de Belém, da casa do pão, mas e foram lá para Moabe, lá morreu o marido e morreu os 2 filhos. Lá a Noemi ficou sozinha com as suas noras. Aí na hora de voltar, depois que ela estava viúva, sozinha, ela falou, não, vou voltar para minha terra, o que eu vou ficar fazendo aqui em Moabe? Pegou as meninas e falou, meninas, eu vou embora, vocês fiquem aí, vocês se casem novamente, tal, tal. Uma delas, a Ruth, falou assim para ela, eu não vou ficar, eu vou com a senhora. Porque aonde a senhora for, eu vou. Porque o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. E ela voltou com a Noemi para as terras onde estava Boaz, que eram as terras da família de Noemi também, você está entendendo? Ela tomou essa decisão e voltou. E se casou com Boaz. Aí eu pergunto para você, se por um acaso a família de Noemi, seu marido Abimeleque, Abinadab, eu acho que ele chamava, se por um acaso essa família não tivesse ido para Moabe, teria Ruth na genealogia de Jesus? Você vê, irmãos, como nós não podemos ter uma visão rasa sobre os acontecimentos, sobre as coisas? Porque se eles não tivessem ido para Moabe, abandonaram a terra do pão, abandonaram o seu povo, aí eles foram para lá só para sofrer. Realmente sofreram para caramba. Porém, queridos, não era um projeto de Deus para buscar uma mulher chamada Ruth, que Deus conhecia o coração dela, e Deus queria salvá-la, e Deus queria trazê-la para perto. Se a família não tivesse ido lá, como que seria? Não sei. Deus haveria de fazer uma nova forma. Mas o fato é, esta família, que todo mundo fala mal, que abandonou essa terra, que foi para Moabe, se não fosse isso, a Ruth não estaria aqui. E Deus sabia da Ruth lá na terra de Moabe. Ela era uma moabita. Os moabitas eram um povo muito depravado. Eles eram um povo que adorava Milcom.
um deus chamado Milcom, exigia sacrifícios de crianças. Mas ela, apesar dela viver lá naquele lugar, o coração dela era disposto. Porque Deus viu o coração de Ruth, mandou, no meu entendimento, mandou essa família lá. Ela se casou com um dos filhos da Noemi, para fazer parte da família, para ser resgatada e vir de volta. Porque o coração dela ela morava no meio daquele povo, mas o coração dela não era dali. Tanto que quando ela conheceu a Noemi contou para ela quem é o Deus de Israel. A Noemi falou para ela sobre esse Deus. Quando a Noemi falou para ela assim, agora eu vou embora, você fica aí com o seu povo. Ela falou, não, o meu povo é o teu Deus é o meu Deus. Eu não quero mais Milcom. Essa vida aqui para mim não serve mais. E Deus a trouxe para perto. Aí quando ela chegou de volta com a Noemi, lá nas terras de Belém e tal, acontece aquela história maravilhosa que nós vemos lá no livro de Ruth, e Ruth vai e fala assim, vai e se casa com Boaz. O rapaz que tinha sido gerado, como que foi aqui? Salmão gerou a Raabe, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Você entendeu? Olha só, a família de Boaz já veio da Ruth, já veio lá da Raabe, e agora entrou a Ruth. Mas o fato é, Deus estava preparando um ventre lá na frente em Maria, para Jesus vir. E para deixar mostrado, para deixar claro para todo mundo que Ele está no controle de todas as coisas. É Ele que está escrevendo a história. Ele não perdeu o controle da história de ninguém. Não importa onde você está. Não importa o que você está fazendo. Se Deus te escolheu, Ele vai chegar até você. E você vai ser alcançado. Não importa a situação. Olhe para mim. Aqui. Olhe para você. Olhe para tantos improváveis. Pessoas que não tinham nada. Que a sociedade não dava nada. Mas Deus tinha um projeto. Aleluia. Olha como entrou a geração de Jesus. E Mateus escreve isso aqui para mostrar para o judeu. A salvação é para todos os povos da terra. Olha quem ele fez entrar na genealogia de Jesus para alcançar os povos da terra. Ele começa a trabalhar. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó gerou seus 12 filhos, um deles era Judá, sobre o qual havia a promessa da redenção, porque era de Judá que viria o Redentor. Aí, Judá tem os seus filhos se casam, acontece toda essa história com a Tamar. E Deus trabalhando. E quando ele encontra corações dispostos, quando ele encontra corações que querem ser rendidos, não há pro inferno. Se o seu coração está rendido a Cristo, o inferno já perdeu, porque Deus vai trabalhar de uma maneira maravilhosa, de uma maneira miraculosa. Ele vai usar improváveis, impossíveis, histórias que aos nossos olhos nós vamos falar assim, mas como? É Deus, queridos, é Deus, não se meta quando Deus está trabalhando. Quando nós olhamos para a história de Tamar, nós olhamos assim para essa história e falamos, mas como? A mulher se fez de prostituta para dormir com o sogro. Mas era Deus trabalhando. Como eu vou entender? Não se explica a Deus, queridos. Como? Aí acontece lá na história de Raabe, uma prostituta, e o príncipe de Israel vai e se casa com esta mulher. Como? É Deus, queridos. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer, deixa Deus usar, deixa Deus transformar, porque Deus sonda os pensamentos e esquadrinha os corações. Deus vê o coração, Deus não vê a aparência. Porque quando ele estava
criando a história, criando a genealogia para Jesus nascer. Ele não estava vendo as aparências dessas mulheres. Ele estava vendo os corações destas mulheres. Como é que está o teu coração? É o teu coração que Jesus está olhando agora. Ele pode nascer no teu coração? Você pode fazer parte da genealogia da igreja que está fazendo Jesus nascer nos corações das pessoas. Ele nasce no teu coração, como é que você está? Está disposto a abandonar os conceitos e preconceitos? Meu Deus, eu nunca pensei que eu fosse falar um trem desse, irmãos, mas Deus fala comigo também, porque talvez eu seja a maior preconceituosa, eu também vivo dentro de uma caixinha. E Deus está mostrando para nós aqui, eu não estou dentro das caixinhas de vocês. Eu não estive dentro da caixinha do judeu. Eu não estive dentro da caixinha deles. E eu não estou dentro da caixinha que vocês formaram a meu respeito. Eu não estou dentro da caixinha da igreja católica. Eu não estou dentro da caixinha da igreja evangélica. Eu sou Deus. Glória a Deus. Amém. Deus não está dentro das nossas caixinhas. É só nós lermos isso aqui, capítulo 1 do Evangelho de Mateus. O Senhor está nos falando, as nações saberão que eu sou Deus. Eu preparei salvação para todos os povos da terra. Basta que o teu coração esteja rendido, como o coração destas mulheres, corações obstinados, a alcançar a graça, a alcançar a salvação. Aleluia. Glória a Jesus. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, que casou com a Ruth, a moabita, que veio, né, dos campos de Moabe. Gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. Por mais incrível que pareça, olha só. Quem é que foi o pai que desprezava o seu filho pela aparência dele? O próprio Jessé. Olha só como que nós somos. Porque o próprio Jessé, pai de Davi, rejeitava Davi por causa da aparência. Você lembra quando Samuel foi lá para ungir os filhos, um dos filhos de Jessé para ser o próximo rei de Israel? E o próprio profeta ficou assim, nossa, então deve ser esse, deve ser aquele pela aparência, né? E tal. Aí ele fala, e Deus fala, não, eu não tô com nenhum desses meninos aí. Tá faltando um aqui nessa mesa. Quando ele fica sabendo, o Davizinho estava lá cuidando das ovelhas no pasto. Aí o profeta fala, então manda chamar, porque o mistério aqui é com ele. O próprio pai de Davi, que já havia passado por essa história, por essas raízes. Ele mesmo rejeitava seu filho. Ele mesmo não entendia que o filho pequeno, Deus havia escolhido o menor da casa, não havia escolhido os bonitões dos irmãos de Davi. Você vê como que Deus é? E a gente vive na pele, no sangue. O pai do Davi viveu no sangue, porque é da genealogia dele, essas mulheres aqui. É da genealogia dele. Mesmo assim, ele não entendia os mistérios de Deus. Você vê como que o nosso coração, ele é duro, né? Ele não entende, a gente é obstinado e nos nossos próprios entendimentos, queridos. Mas Deus é maior que isso, o nosso Deus é grande. O nosso Deus é grande. As histórias que nos acontecem, as dores que nos acontecem, às vezes, queridos, é Deus escrevendo uma história linda e nós não estamos conseguindo ver. Nós não estamos conseguindo ver. Mas Deus está escrevendo a tua história. Deus está escrevendo, usando coisas que a gente olhando assim fala, não, não é possível que Deus está nisso. Mas Deus está. Porque Ele tem preparado todas as coisas. Deus, ainda mais nesses últimos dias, né? Que nós estamos vivendo aí, as portas para Jesus. Meu irmão Miguel, nossa, que honra, meu amado. O irmão aqui, Deus abençoe grandemente. Que honra. Miguel Nikolaevski, que você está no Brasil esses dias, né? Eu andei vendo alguma coisa. Ai, que bom, glória a Deus. Ainda mais nesses últimos dias, né? Que nós estamos... Jesus está assim, né? Chegando e nós precisamos
nos preparar. Então nós vamos ter, queridos, que abrir mão de preconceitos, de conceitos, abrir mão de muita coisa para entender a grandeza de Deus e do seu reino e do seu Filho, né, do nosso Deus. Nós precisamos abrir mão para entender, olhar para o outro com um olhar diferente. Eu oro assim, né? Minha oração hoje é para que Deus me transforme, principalmente no coração, deixa eu te falar aqui, do Salmão, que era um príncipe Israel e se casou com a Raabe. E no coração de Boaz. Me dá um coração de Boaz, Senhor. Me dá um coração de Salmão. Que eles foram além das aparências. Porque eles foram pelo que Deus estava falando ao coração deles. Porque se eles fossem olhar as aparências, jamais eles se casariam com essas mulheres. Jamais. Até porque aí você pode perguntar para mim, né? Irmã, mas a Bíblia fala para não se juntar com jugo desigual. Entenda uma coisa. Quando eles se casaram com essas mulheres, elas já estavam junto com o povo de Deus. Elas já haviam se convertido. Então não era jugo desigual. Elas já haviam se convertido. Jugo desigual é você casar com outro que não é convertido, por exemplo. Agora, elas já estavam convertidíssimas, muito mais do que muito israelita ali no meio do povo. Elas já estavam rendidas ao Senhor, né? Então, quando se casou, não era mais jugo desigual. Elas eram tão fiéis quanto. Aleluia. E ainda tem mais um pedacinho aqui, ó. Olha só. E Jessé gerou ao rei Davi. O rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Olha outra história que dá um programa só, essa história da mulher de Urias. Olha que história atravessada de novo. E Deus aproveitando esses cacos para reescrever uma nova história. Porque Davi gerou Salomão, da que foi mulher de Urias, da Betseba. Ela era mulher de Urias. E ele traiu. Mas Deus trabalhou de uma forma tremenda ali. E tá na genealogia de Jesus. Mas aí, para fechar com chave de ouro. Aleluia. E Jacó gerou a José, marido de Maria. A única santa na história das mulheres que entraram aqui na genealogia de Jesus foi a Maria, né? Louvado seja Deus, cheia de graça, bendita entre as mulheres. Foi ela, porque as outras, mas Deus quer mostrar assim para nós, ó, eu uso pessoas, eu uso todos, eu uso. E louvado seja Jesus, que no meio do povo de Deus ele achou graça na Maria, preparadíssima ali para receber, né? O Salvador. Queridos, é isso. Deus tem uma história linda, não interessa de onde viemos. O importante é para onde vamos. Supere as suas barreiras, né? Encontre a graça de Jesus no meio dessas dificuldades, desavenças. Não deixa que o teu hoje molde o teu futuro, se o teu hoje não está em Cristo. Mas faça como essas mulheres, mude a sua vida. Converta-se ao Deus de Israel. Busque ao Senhor, tema-o, porque a Ruth temia. Ela tinha um temor grande. É só você ler lá na história dos muros lá de Jericó. Vai ser difícil para eu achar aqui agora. Vamos ver se eu consigo achar rapidinho. Para você ver o temor que essa mulher tinha a respeito de Deus. Aí, faça como ela. Faça como a Ruth, que abandonou os seus ídolos. Abandonou o seu povo, abandonou os seus deuses e falou para Noemi, não, eu não quero mais essa vida aqui, eu quero estar com você, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Ela deu uma declaração de que eu aceito esse Deus e eu quero uma vida diferente para mim. Eu não vou permanecer mais em Moabe. Não quero essa vida. Deus está vendo teu coração, você está cansado, você está falando assim, não quero mais essa vida. Eu não quero mais, Senhor, eu quero estar com o teu povo. Eu quero estar no meio da tua gente. E o Senhor vai te levar, aleluia, para um grande lugar. Oh, aleluia, Deus. Faça como a Tamar, né? Lute pela tua promessa.
Não abandone, ainda que queiram te tirar, porque o próprio Judá não queria mais que Tamar se casasse com filhos dele, mas ela prevaleceu, ela armou aquela história e Deus a honrou, porque ela não desistiu. Aleluia! Vamos ver se eu acho aqui a fala dela. Ai, meu Deus, onde é? A fala da Raabe. Eu não marquei aqui, não tá marcado, mas Raabe é salva, vamos ver. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe, à família de seu pai, a tudo que tinha, e habitou no meio de Israel até os dias de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Não é essa parte, mas tem um versículo aqui que ela fala: meu Deus, nós estamos tremendo de medo de vocês, por conta do Deus de vocês, né? Então, queridos, Deus tem um futuro maravilhoso para mim e para você. Não importa, deixa Deus escrever a sua história. Por mais estranha que pareça a história, Deus vai dar um final maravilhoso sobre isso. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Já falei demais, né? Beijo no teu coração, querendo Deus. Segunda-feira que vem nós estaremos aqui mais uma vez para levar até você o programa Maranata, o programa que leva até você a luz do Evangelho. Fique com Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com você, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Shalom, shalom.